Paz e bem. Bom, eu hoje vou responder ao vereador Ítalo Pacheco, que na terça-feira passada, no dia 1º de abril, Dia Nacional da Mentira, fez algumas acusações levianas, mas antes eu queria aqui destacar a arrecadação do mês de fevereiro. Chegou essa casa a certidão, dando conta de que no mês de fevereiro o município de Quissamã arrecadou mais de 43 milhões de reais. E a arrecadação no mês de fevereiro de 2024 foi de 34 milhões, mais de 34 milhões. Com isso, mostra um aumento da arrecadação em 14,48%. E aí, parafrasear o vereador Marquinhos de Mariquita, é uma arrecadação, de fato, privilegiada. Dizer que, em que pese essa arrecadação vultuosa, Quissamã continua com o nome sujo no CALC, na certidão do Tesouro Nacional, e que as dívidas acumuladas, escritas no SADPEM, ultrapassam a mais de 711 milhões de reais deixadas pela ex-prefeita Maria de Fátima Pacheco, esse rombo de 711 milhões de reais e mais algumas dívidas não contabilizadas, como foi o caso das bolsas de estudos, sem pagar desde setembro de 2024. Dizer aqui que fiz uma indicação para aquisição de um veículo com capacidade para 7 passageiros, para uso exclusivo da Patrulha Maria da Penha, mas vou falar melhor sobre essa indicação quando ela estiver em pauta, deve entrar amanhã, e convidar aqui os organizadores dos grupos de bois pintadinhos e blocos para, no dia 16 de abril, virem aqui nessa casa receber uma moção de aplausos aprovada por essa casa, pelo destaque e atuação de vocês no nosso carnaval. Eu quero aqui também pedir ao senhor prefeito que viabilize o pagamento dos guarda-vidas, se ainda não fez, porque enquanto o secretário de Segurança fica no Facebook e foi condenado pela Justiça Eleitoral por divulgar fake news durante a campanha eleitoral, os guarda-vidas estão sem receber. E, por falar nisso, cobrar também um Plano Municipal de Segurança Pública, que até hoje não foi feito. Mas vou falar melhor sobre os outros assuntos em pauta, e aqui cobrar também um ofício que fiz à Secretaria de Educação, dando conta da concessão de bolsas de estudos à secretária, aliás, ex-secretária de Educação do município, a senhora Helena. Eu espero que agora esse ofício seja respondido. Tem também o projeto de lei na casa, mas vou falar melhor dele quando ele vier em pauta. Foi proposto, inclusive, por uma enfermeira no nosso município. Mas agora aqui vou me dedicar à resposta ao vereador Ítalo Pacheco, porque não vou passar nessa casa ouvindo mentiras e deixando que elas virem verdades. Bom, o dia 1º de abril é o Dia Nacional da Mentira, porque existia, na época do Império, um jornal chamado A Mentira. E ele, certa vez, deu a notícia de que Dom Pedro I havia morrido, sem isso de fato acontecer. E aí o vereador, acho que motivado pela data, disse que eu estou me apropriando indevidamente do tema. O tema é violência política contra a mulher, para fazer acusações inverídicas contra ele. Todos vocês viram o vereador Ítalo Pacheco aqui, em seu discurso proferido nessa casa, me chamar de velha e de canalha. E, com isso, entrei com uma representação, ele, ato contínuo, fez outra representação para se vitimizar, e disse que eu estou me apropriando dessa pauta indevidamente. Bom, pelo que me consta, eu sou a única mulher aqui nessa casa, né? Pelo menos biologicamente. Então, não há uso nenhum indevido dessa pauta. Demais, disse que qualificados eram os meus parentes, porque aqui li a relação dos parentes dele, que estão ainda estão nomeados. E ele disse que os meus parentes ocupavam o alto escalão do governo Armando, o que é uma grande mentira. Disse também que a tia dele, Maria de Fátima Pacheco, aquela que foi acusada de corrupção e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal, não responde a nenhuma ação por nepotismo, e que eu respondo. Olha, a ação que explodiu no colo do atual prefeito Marcelo Batista foi iniciada no governo da Maria de Fátima, que, inclusive, se negou a fazer um termo de ajuste com o Ministério Público.
E a ação, agora com sentença em segunda instância, explodiu no colo do atual prefeito. É bom que ele saiba, ou talvez saiba ou queira ocultar de vocês. Até porque falsear a verdade também é uma forma de mentir. Dizer que eu fui secretária no governo de ex-prefeito Armando Carneiro, sim. E era esposa, e sou esposa ainda, né, do Armando. E que respondo à ação por nepotismo, sim. Mas que tenho fé e certeza que será jogada improcedente, porque cargo político, no caso de secretário, não incide nas normas do nepotismo, e todo mundo sabe disso, senão a atual primeira-dama não estaria nomeada como secretária de Ação Social. E, enquanto eu estava trabalhando, eu não sei o que ele estava fazendo e a parentada dele toda, as primas, inclusive. Mas estavam inseridas e abrigadas nos governos. E, inclusive, a tia dele era vereadora e nunca questionou esse fato. Dizer também que ele disse também que entrou no Ministério Público com uma representação contra mim por falta de decoro. Eu imagino a cara do promotor de justiça, com tanta coisa para fazer, receber uma representação e receber a visita, não sei se foi pessoalmente, do vereador para ir fazer esse mexerico. Eu imagino que ele tenha entregue ao promotor a lista dos parentes dele nomeados, porque, se eu não fez, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer, se é que ele fez isso formalmente, se ele passou essa vergonha formalmente. Dizia aqui que ele falou que teve ciência do parecer do Ministério Público que pede a minha cassação por cometer abuso contra pessoas. Abuso que eu venho cometendo porque me acho a dona da verdade. Antes de sacudir papel aqui, o vereador, que tem uma função tão nobre, deveria ler o papel. E, já que ele não fez isso, ele só sacudiu o papel, porque ele tem, inclusive, dificuldade de leitura e deve ter de compreensão de texto também, eu vou ler o que ele sacudiu. E o promotor falou o seguinte: cumpre destacar que os vídeos, fatos e ofícios juntados nos autos pelos investigados em contestação e os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento afastam as alegações de truculência e intimidação aos servidores públicos. Por outro lado, confirmam a existência de irregularidades a serem sanadas nos locais diligenciados. Os locais diligenciados foi uma van que carregava crianças especiais, superlotada, com para-brisa quebrado, sem ar-condicionado, e todos sabem dessa realidade do transporte das crianças. O forro da escola Delfica de Carvalho Wagner, que foi gasto mais de R$1 milhão numa reforma, e 3 meses depois o forro caiu com fezes de morcego, e assim as pessoas estavam cozinhando lá. E a outra foi a precarização das instalações da unidade de emergência Mário Wagner, que fica em Barra do Furado. Foram essas 3 fiscalizações que o partido dele, o PP, junto com a coligação, entrou na justiça para cassar o meu mandato. E o promotor também fala que, de igual forma, não houve comprovação de uso dessas mídias que eu produzi, ou seja, de foto, em propaganda eleitoral. Então, ele mente quando diz e quando afirma que o Ministério Público pede a minha cassação por cometer abuso contra as pessoas. Abusos que eu venho cometendo. Eu nunca cometi abuso nenhum, e o Ministério Público escreveu isso, o papel que ele sacudiu, mas não se desincumbiu de ler, porque ele tem a missão aqui de sentar e mentir, me agredir e me ofender e me caluniar. Bom, ele citou também o caso da idosa de Caxias. Disse que eu agredi a idosa, que a prefeitura estava lá para socorrer aquela idosa, e que a prefeitura estava fazendo obras na casa da idosa. Eu já falei mais de uma vez e vou repetir, ele aqui, num afã de me ofender, de me atacar, ele complica as pessoas, porque este caso está sendo tratado no inquérito civil público, conduzido pela 3ª Promotoria de Tutela Coletiva. E essa senhora afirmou que não tinha ninguém da prefeitura lá, que ela estava pagando tudo às expensas dela. Ou seja, ele não combina nem com os russos, e vem aqui citar algo em uma fiscalização legal que não ficou só aqui no plenário. Eu mesma demandei ao Ministério Público. Bom, ele fala também que o Brasil e a justiça estão dando resposta aos heróis fakes, e que está dando resposta às minhas lideranças fakes, que a justiça está punindo.
Eu já cheguei ao meu tempo regulamentar, mas amanhã eu vou dar 1 minuto para ele explicar quem são as minhas lideranças fakes e a quem ele está se referindo. Se é ao ex-presidente da República, se é ao meu deputado estadual, ou a quem ele está se referindo. E, por último, só para finalizar, senhor presidente, para não perder o raciocínio, ele sacudiu o documento dizendo que está aguardando que se faça justiça, que eu seja cassada, que ele está rezando, que ele está torcendo. Ele está fazendo mais do que isso, porque é o partido dele que entrou, e não o Ministério Público, ao contrário da ação do tomógrafo, que foi intentada pelo Ministério Público. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser e assim permitir, eu vou continuar com essa pauta.